Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano para mais um estudo bíblico, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje então, um vídeo para responder a questão de um irmão que me fez uma pergunta num comentário. E a pergunta do irmão foi o seguinte, sobre a doação de sangue, né, se é pecado ou não, e sobre esse ensino, essa doutrina que tem e é conhecido dentro da denominação, na seita, enfim, dos testemunhos de Jeová, que eles eles ensinam, né, que não se deve doar sangue, fazer a transfusão de sangue, e eles se baseiam em alguns versos, né, do contexto bíblico, e nós vamos analisar esses textos, né. Eu andei analisando uma página de Testemunho de Jeová e para verificar os textos que eles usam para ensinar, para passar essa doutrina de que não se deve doar sangue, né? E eu vou analisar esses textos agora com vocês para a gente poder chegar a uma conclusão, né? É claro que ninguém é obrigado a concordar, né? Mas a gente pode fazer uma análise e tentar chegar numa conclusão mais precisa possível, né? O irmão que me fez essa pergunta, né, que eu falei para ele que ia gravar o vídeo para responder a pergunta do irmão, o irmão se chama Gustavo Dev, né? D-E-V, né? Gustavo. O irmão Gustavo, ele me fez essa pergunta, então a gente vai analisar. Então, irmãos, o primeiro texto que nós identificamos aqui nessa pesquisa referente aos testemunhos de Jeová é em Gênesis, no capítulo 9, quando o Senhor ele fala, né, ele mais ou menos ele faz um pacto com Noé, né, depois de toda aquela situação do dilúvio, da arca, da salvação ali de Noé e dos familiares, né, e ali começa um novo mundo, né, pós-dilúvio. Né, e aí naquele momento Deus ele fala com Noé e passa algumas orientações para Noé. E uma dessas orientações é sobre o sangue. Vamos analisar então. Capítulo 9 de Gênesis. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão serão entregues. São entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tem dado como a erva verde. Então, se você analisar no início de Gênesis, Deus, quando ele cria Adão e Eva, ele determina para Adão e Eva uma dieta vegetariana, né? Porque Deus ele determina que o alimento de Adão e Eva seria as ervas, enfim, numa alimentação mais vegetariana, no sentido mais de plantas, né? De verduras, de legumes, essas coisas, né? E quando Deus ele passa a orientação para Noé, no contexto de Noé, ele já diz que ele já libera Noé a comer carne, né? A partir dali já começa a liberação para comer carne, aqui no capítulo 9. E aí no verso 4 vai dizer o seguinte: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então você vê que Deus ele libera, né, que Noé e os seus descendentes ali se alimentem de carne, né, como você vê aqui no verso 2 e 3, porém sem o sangue, né? Então você vê ali Deus liberando a alimentação de carne sem o sangue, só o carne, ou seja, tira todo o sangue da carne e depois, né, faz o procedimento da carne ali, cozinhar, assar, e aí você pode comer. Então a lei de Deus ela diz o quê? Para não comer sangue, carne com sangue, né? Ou beber sangue. Mas nesse contexto falando da carne, não ter sangue na carne, né? Beleza. Então nós vemos que esse texto, o primeiro texto usado aqui pelos testemunhos de Jeová, referente à transfusão de sangue, aqui ela não vale porque aqui está falando sobre comer carne e essa carne ser sem o sangue. Não tem nada a ver com doar sangue, tá? Então esse texto analisamos agora. Vamos para o segundo texto,
né, que se encontra em Levítico. E no capítulo 17. Irmãos, no verso 10 e no verso 11, tá? E esse é um texto bem interessante, porque esse texto ele vai dizer o seguinte: Levítico, livro da lei, capítulo 17, no verso 10 e 11. Diz o seguinte: E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Ou seja, eliminarei do seu povo, né? Aquele que comer sangue será eliminado do povo. Porque, verso 11, porque a alma ou a vida, né, sinônimos, porque a alma ou a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então você vê que Deus, na lei, determina para as pessoas que não se deve comer sangue, né? Não se deve comer sangue, ingerir sangue pela boca, não se deve beber sangue, tá? Porque é pecado, é transgressão à lei de Deus. Não devemos ingerir sangue, tomar sangue, beber sangue, é pecado, porque no sangue está a vida. A alma da pessoa, a vida da pessoa está no sangue, como diz aqui a palavra, né? Então, e Deus diz assim, né? Porque eu determinei que o sangue seja para vocês como expiação. Então você vê que na primeira aliança era usado sangue de animais para poder fazer expiação no altar, fazer expiação das transgressões das pessoas. Então o sangue pagava o pecado, a vida do animal pagava a culpa das pessoas para as pessoas não morrerem. O animal morria no lugar da pessoa, né? Apontando, era uma figura que Deus estava mostrando para o verdadeiro sacrifício, que era do Filho de Deus, Cristo, que ia derramar o seu sangue para pagar os nossos pecados. Entendeu? Então, e aqui então o contexto sobre Levítico 17 também é não beber sangue, ok? Fechou? Vamos então agora para Deuteronômio, tá? No verso 12, aliás, no capítulo 12, no verso 23. É semelhante ao que nós lemos agora em Levítico, tá? E diz assim: somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Ou seja, come a carne, mas não com sangue. Entendeu? Que é o que foi passado para Noé e que é o que é passado em Levítico e em Deuteronômio. Né? Come a carne, porém sem o sangue. Ok? Pelo que não comerás a vida com a carne, ou seja, o sangue com a carne. Tira o sangue da carne, come a carne. Agora, a carne com sangue você não come, né? Porque no sangue está a vida. E Deus não quer que a gente coma o que representa a vida, né? Seja no animal, seja, no caso, um animal, né? Então, tira o sangue da carne para você depois fazer o procedimento da carne para poder comer. Essa é a lei de Deus. Não comerás, na terra o derramarás como água, ou seja, derrama o sangue todo da carne na terra, né? E aí depois a carne sim você prepara para comer. Não o comerás, para que te suceda bem a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Amém? E agora nós vamos então para o último texto, tá? Que eles se baseiam, que os próprios testemunhos de Jeová usam para incentivar e ensinar, né, essa doutrina de não fazer doação de sangue, né? E eles se baseiam então num dos capítulos mais importantes da Bíblia, né, que é Atos no capítulo 15, que inclusive eu já fiz um vídeo, né, até vou deixar na descrição aí, que é a transição das alianças de Deus. E eu leio todo o capítulo 15 de Atos, porque é feita uma reunião, né, porque tinha os judeus que
creram em Cristo, porém eles estavam incentivando os gentios a circuncidar e a praticar as obras da lei da primeira aliança, senão eles não seriam salvos. E aí Barnabé e Paulo têm uma grande discussão com eles, e a partir dali é feita uma reunião em Jerusalém. E os apóstolos então fazem uma reunião com os anciãos, né, os cristãos em geral, e ali é determinado uma carta, uma recomendação para os gentios sobre qual era o procedimento a ser salvo referente aos gentios. Né? Então, está aqui em Atos 15. E no verso 28 vai dizer o seguinte, meus irmãos, e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, falando das obras da primeira aliança, guarda-festa, guarda-sábado, sacrifício de animais para expiação do pecado, né? Aquela questão da colheita do dízimo para dar para o sacerdote, todas aquelas coisas, né? Não eram mais obrigações, circuncisão principalmente, né? Não eram mais obrigações. Então por isso que ele vai dizer que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, né? Então, nessa carta, o apóstolo, que se eu não me engano é Tiago, que se eu não me engano que vai estar passando, posso estar errado. E aí ele vai passar. Nessa listinha de coisas, para nós gentios não praticarmos, vai estar escrito o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, nós não devemos, como tinha o costume pagão, né? Da época lá, nesse contexto tinha o paganismo, e eles sacrificavam coisas aos ídolos, né? As imagens, esculturas, seus deuses, né? Que na verdade são demônios que através de uma cultura, uma mitologia, se dizem para as pessoas deuses ali, cria toda uma mitologia. Enfim, vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, vírgula, e do sangue, vírgula, e da carne sufocada, vírgula, e da fornicação. Fornicação é todo o que está lá em Levítico 18, tudo aquilo lá. Fornicação é a relação sexual fora do casamento, adultério, homossexualismo, lesbianismo, sexo com animais, e tem mais uma série de coisas que está lá em Levítico 18 que está falando sobre fornicação, que é a porneia, no grego, né? Então, vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vos vá. Amém? Então, esses são os textos que eu analisei e vi que os testemunhos de Jeová eles usam para doutrinar as pessoas a não doar sangue. Porém, meus irmãos, né, aqui principalmente em Atos 15, aqui vai dizer: se abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, vírgulas, e do sangue. Porém, nós vemos que esse contexto aqui de Atos 15 está puxando lá na primeira aliança, né? Porque a fornicação está lá em Levítico 18, uma lista de coisas, né? Essa questão do sangue está relatada no próprio Gênesis 9, no Levítico 17 e Deuteronômio 12, sobre não comer a carne com sangue, né? Agora, o abster-se aqui com sangue não significa que você não pode doar sangue. Está dizendo que você não pode beber o sangue. Entendeu? Enfim, irmãos. Deixa eu fazer um comentário então sobre isso. Nós analisamos aqui esses textos, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Atos 15, tá? E nós vemos que a lei de Deus, ela diz para não beber o sangue. Que nós temos que pegar a carne e derramar na terra o sangue e comer a carne sem sangue. É lei de Deus. E eu já li ali o porquê, né? Não tem nada a ver com doar o sangue. Veja que no contexto bíblico não existia doação de sangue. A Escritura Sagrada ela foi, né, os últimos livros foram escritos há milhares de anos, né? Então você vê que no contexto bíblico não existia doação de sangue. Porém, a Bíblia ela ensina a não beber o sangue. É pecado você beber o sangue. Agora, doar sangue, vamos lá, irmãos. Tem uma grande diferença entre você ingerir o sangue e você doar no local onde se passa o sangue. E o estômago não foi um local feito para você tomar sangue. Não é um local feito para você ingerir sangue. O estômago é para você beber água, você beber, enfim, suco, qualquer outra coisa que você for beber.
se alimentar com comida sólida. O estômago foi feito para isso, não para tomar sangue. O sangue é para passar dentro das veias. Ok? Então, nós vemos que muitas pessoas foram salvas por causa da doação de sangue. Ok? E eu vou dar um exemplo básico para vocês aqui. A minha mãe, ela teve leucemia, início de leucemia quando ela tinha 8 anos. E pessoas doaram sangue para ela. Né? E minha mãe chegou a estar assim no momento que ela, por muito pouco, ela não morreu. E de várias pessoas que doaram sangue para minha mãe, um sangue o organismo dela aceitou. De uma pessoa. De várias pessoas o organismo dela não estava aceitando. Mas de uma pessoa o organismo dela aceitou. E através do momento que o organismo dela aceitou o sangue de uma pessoa, ela viveu, ela sobreviveu. Né? E se hoje eu estou aqui para poder falar do Evangelho nesse canal, e hoje eu tenho a minha família, eu tenho minha esposa, minha filha, eu tenho, enfim, várias coisas, né? Várias pessoas que eu já conversei, já ajudei. Se hoje eu estou aqui, né, é porque um dia alguém doou sangue para minha mãe. Porque se isso não tivesse acontecido, ela não teria sobrevivido e eu não teria nascido. Ok? Então você vê que é pecado? No meu entendimento, não. Tá? Porque os textos bíblicos eles ensinam sobre não beber o sangue, não comer a carne com sangue. Tá? Mas não fala sobre doação. Tá? Quando em Atos 15, resumidamente, o apóstolo fala em abster-se do sangue, ele está citando algo que está na lei, que é no sentido de não beber, de não comer a carne com sangue. Tá? Então, acabei de dar esse exemplo para vocês aqui sobre o meu exemplo, tá? Que se a minha mãe não tivesse recebido essa doação de sangue, eu não estaria aqui. E a minha mãe teria morrido antes de 10 anos de idade. Entendeu? E para finalizar, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Tiago, no capítulo 4, no verso 17, que diz assim: aquele, pois, o apóstolo Tiago diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Entendeu, irmãos? Então, eu já doei sangue poucas vezes, mas já. E, como eu falei, se não fosse por causa de doação de sangue, a minha mãe não teria sobrevivido e eu não estaria aqui falando com vocês. Ok? Então é isso, a minha opinião é essa, o entendimento bíblico que eu vejo claramente sobre o sangue é esse que eu acabei de passar no vídeo. E eu espero ter respondido a pergunta do irmão Gustavo, tá? Que fez a pergunta sobre questão de doação de sangue. Eu vejo que é tranquilo, que a doação de sangue não tem problema nenhum. Okay? O pecado é beber sangue, mas doar o sangue, né, para salvar vidas, isso é algo benigno. E a palavra diz para nós praticarmos o bem. Amém, meus irmãos? Não sei se vocês notaram que eu estou com a camisa aqui nova, aqui, com uma frase bíblica, né? O justo viverá pela fé, que está lá em Romanos 1, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele tirando de um texto do profeta Abacuque, né? Que o justo viverá pela fé. E é isso aí, irmãos. Espero que esse vídeo venha venha edificar vocês. Me ajude no like para esse vídeo se espalhar, né, para mais pessoas que não conhecem o canal ver esse vídeo, né, e poder ser edificadas de repente. Eu peço que se você está vendo esse vídeo e você não é inscrito, se inscreva no canal, Conhecendo o Caminho, para que você venha e acione o sininho para você receber as notificações dos estudos bíblicos, reflexões, palavras de fé. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, né, que Deus refrigere a alma de vocês e suas famílias. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.